Boa noite para você, amigo internauta do maior portal de notícias de Arco Verde da região. Estamos começando nesse exato momento, como acontece todas as quintas-feiras, mais uma live Eleições 2020. E o nosso convidado de hoje é o pré-candidato a prefeito de Arco Verde pelo PP, Israel Rubis. Israel, seja bem-vindo à live de maior audiência de Arco Verde. Boa noite, Dácio. Boa noite a todos os internautas. É um grande prazer estar aqui com você hoje para que nós possamos tratar assuntos importantes que realmente possam fazer a diferença para a cidade de Arco Verde. Eu quero dizer que é um grande prazer ter essa oportunidade. Eu quero lembrar aos nossos internautas que eles já podem começar a compartilhar, a curtir e a comentar a nossa live a partir de agora. A nossa transmissão é pelo Facebook, pelo Instagram. A gente agradece também a vocês aí do Instagram. Israel, inclusive, já mandei até o convite aí para você já aceitar também e adicionar para que os nossos internautas lá do Instagram também possam conferir a nossa entrevista. Também a nossa entrevista está sendo transmitida simultaneamente pelo nosso site. É só você acessar agora www.daciorabelo.com.br. Eu quero agradecer desde já a audiência que nós estamos tendo no primeiro minuto aí dessa nossa live e já pedir para que você possa compartilhar cada vez mais essa nossa live e você também possa compartilhar com seus amigos para que outras pessoas também possam ver essa nossa entrevista de hoje. Eu só estou aguardando aqui o Israel Rubis também aceitar o nosso convite lá pelo Instagram para a gente começar o nosso bate-papo. Vou te enviar mais uma vez, Israel. Manda para mim, Dácio, por gentileza, aqui. Acabei de enviar agora mais uma vez aqui o convite. Já estamos aí com... chegou aqui. Pronto, chegou. Vamos adicionar aí também para que outras pessoas da outra plataforma, que é o Instagram, possam também acompanhar essa nossa entrevista. Lembrando que todas as terças e quintas, às 8 horas da noite, você tem um encontro comigo e uma conversa franca, direta, sobre política aqui em Arco Verde, nesse período pré-eleitoral. Jornalismo de qualidade, você vê aqui terça e quinta, às 8 horas da noite. Já agradecendo a todo mundo que está também aí pelo Instagram, acompanhando a nossa transmissão. Quem está pelo Facebook também, o nosso muito obrigado. Tudo certo por aí, Israel? Tudo certo. Eu estou tentando aqui adicionar no Instagram, que eu estou utilizando o Instagram pelo meu notebook, Dácio. Eu estou tendo certa dificuldade aqui. Só um minuto, ver se a gente consegue aqui. Bom, então a gente vai ir agradecendo todo mundo que está ao vivo conosco pelo Facebook. Aproveita e compartilha aí. Se você não tem Facebook, se você não tem Instagram, já está disponível lá no nosso site agora. Já estou publicando aqui para você acompanhar lá em daciorabelo.com.br. Vai lá para você também acompanhar essa nossa transmissão nessa live de quinta-feira. Se por um acaso tiver, como já estamos tendo aí, um atraso, nós vamos compensar esse tempo lá no final da live para que esse tempo seja compensado também para o Israel Rubis, pré-candidato a prefeito de Arco Verde pelo PP, Partido Progressista. Já temos aí muita gente acompanhando a nossa transmissão também pelo Facebook. E aí, Israel? Eu tô tentando fazer o pedido, eu tô tentando aceitar aqui, Dácio, só que tá dando erro. No Instagram? No Instagram, sim, no Instagram. Tá dando erro aqui. Tenta me mandar de novo, por gentileza. Vamos mais uma vez enviar aqui o convite para o Israel Rubis. Vamos ver se chega aqui. Pronto. Enviado nesse momento, Israel, para você. Pronto. Então, vocês que estão aí acompanhando a gente também pelo Instagram. Isso, no Instagram. Então, vocês também podem acompanhar essa nossa entrevista pelo site. Acesse lá, daciorabelo.com.br. O link já está disponível na homepage do site. Está lá bem visível, ao vivo. É só você clicar, adicionar e assistir essa nossa entrevista. Todo mundo aí do Instagram,
acessa lá, daciorabelo.com.br. Nesse momento, eu só estou com imagens do Israel Rubens lá pelo Facebook. Pronto. E no nosso site. Eu estou tentando aqui aceitar, porque eu estou usando o notebook aqui, pelo Instagram. Aí, realmente, o notebook, eu acho que a configuração dele não está aceitando o convite aqui no Instagram. Não permite. Não há problema. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai começar essa nossa entrevista. Eu peço para os nossos internautas aí do Instagram que, por gentileza, vão lá para o site. Eu já vou deixar aqui, então, anotado o site para que vocês possam acompanhar a entrevista. Lembrando mais uma vez, o site www.darciorabelo.com.br. Vai estar lá disponível o nosso link para que você acesse. É justamente por isso. Quem não tem Instagram, tem gente que não tem Instagram. Pronto. Tem gente que não tem Facebook. Aí a gente contempla todo mundo aí pelo site que vai estar disponível. Nas duas, perfeito. Eu estou aproveitar aqui, também estou compartilhando a nossa live aqui na minha página. Ótimo. Pronto. Já vou estamos aqui, na minha página para que todo mundo possa também acompanhar. Já está feito aí o convite para todo mundo do Instagram ir lá para a nossa página. Dácio Rabelo. Beleza, a gente não tem perda de informação. A gente não tem perda de informação. Na hora aqui da correria, acabou que eu instalei um aplicativo aqui no programa aqui no notebook que permite que se use essa ferramenta de ao vivo, a live, né? De convite pelo notebook. Só que ele não está conseguindo identificar. Mas vamos lá, estou à sua disposição. Então vamos começar. Prontos. Você vai ter 10 minutos aí de bonificação. Então, nossa live vai até às 9h10. Tá bom? Para ser justo também com todos os outros pré-candidatos. Israel, eu gostaria que você, de início, se apresentasse ao público, né? As pessoas que estão agora, nesse momento, nos assistindo. Perfeito, Dácio. A todos que me acompanham pelo portal Dácio Rabelo, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo meu Facebook, pela minha página. Eu sou Israel Lima Braga Rubis, eu sou paraibano de nascimento, resido em Arco Verde há pouco mais de 2 anos e 6 meses, desde 2018, desde o início de 2018. Sou delegado de polícia, tive uma atuação muito firme na cidade de Arco Verde em combate ao crime organizado. E aí aconteceu toda aquela polêmica que as pessoas tomaram conhecimento, que foi de conhecimento público, no ano passado, e aí a gente foi removido da cidade, e depois de algum tempo nós tivemos esse convite por parte do deputado estadual, o delegado Lessa, que também é delegado de polícia, né, da Polícia Civil do Estado de Pernambuco, para começarmos a fortalecer um projeto político na cidade de Arco Verde. De lá para cá, nós estamos construindo, conversando com as pessoas, conversando com a sociedade, mantendo um debate amadurecido, um debate correto e coerente sobre as necessidades da cidade, e aí, graças a Deus, a gente tem conseguido uma ampla, digamos assim, aceitação da sociedade em Arco Verde. Certo. Israel, então a gente volta a falar, já que você citou, sobre essa confusão envolvendo os vereadores. Acho que todas as suas entrevistas você vai ter que voltar a esse tema. E como é a sua primeira, então aqui a gente tem que relembrar. Bom, você era delegado regional aqui em Arco Verde e surgiu uma investigação sobre uma participação de 7 vereadores em um congresso para vereadores lá em Maceió, em Alagoas. E aí você começou essa investigação, depois você foi removido pelo governo do estado, foi transferido para Vitória de Santo Antão, e aí criou-se uma celeuma. Muita gente dizendo que eram os vereadores que estavam sendo investigados, que tinham pedido a sua cabeça ao governador Paulo Câmara. Eu queria saber de você se esse fato lhe impulsionou a ser pré-candidato a prefeito de Arco Verde. Na verdade, Dácio, não só apenas esse fato. Nós estivemos envolvidos em todo esse processo, né? E aí eu digo nós porque a gente conseguiu construir um elo com várias pessoas e aí a gente sempre se refere na primeira pessoa do plural, em respeito a todas as pessoas que estão conosco. Mas aí, depois dessa situação da investigação, que foi removido, que a sociedade de Arco Verde, de toda a região, foi um caso que tomou repercussão a nível estadual,
e até nacional também, já que teve pronunciamento na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, pelo atual senador Fernando Bezerra Coelho, pelo deputado federal Fernando Rodolfo, que citaram esse caso. E aí a gente achou por bem, sim, Dácio, desde os meus primeiros dias que eu cheguei em Arco Verde, eu sempre fui muito bem recebido pela população, por você que sempre deu espaço às divulgações da Polícia Civil, às divulgações do trabalho de uma equipe, um trabalho coletivo, um trabalho integrado também com a presença da Polícia Militar. Muitas vezes diziam, não, é apenas o delegado de Israel. Não, não era só o delegado de Israel, era uma equipe abnegada, pessoas que estavam sendo geridas, lideradas ali pela minha pessoa, mas que tem, sim, uma grande participação nesse trabalho. Voltando a esse assunto, Dácio, no momento que a gente saiu, eu conversei, fui convencido pelo deputado estadual, delegado Lessa, para que eu pudesse lançar o meu nome, colocar o meu nome à disposição da sociedade, mostrar um debate amadurecido, um debate voltado a situações relacionadas à transparência, à probidade, ao bom uso do recurso público, combate à corrupção, que são assuntos, sim, que são bem recebidos pela sociedade e que não é de hoje que a gente vem fazendo esse trabalho relacionado justamente ao combate à corrupção, à transparência, essa defesa. Essa minha defesa é uma defesa já acadêmica, já construída também em um curso de pós-graduação que eu participei. Então, assim, a gente tem como base, como pilar de instrução, todo esse processo. E isso aí, sim, foi um dos motivos que nos fizeram. O calor da população de Arco Verde, a gratidão pelo trabalho, era muito gratificante para mim e para toda a minha equipe, a gente ter o reconhecimento, o calor humano da população. Essa gratidão, esse reconhecimento me fez com que eu me sentisse cada vez mais pertencente à cidade de Arco Verde. E aí, Dácio... Aquelas ações de divulgação que você fazia da eficiência da Polícia Civil, aquilo tinha já um quê de intenção política? Não, de forma alguma, Dácio. Afinal de contas, a gente sempre se pronunciava como Polícia Civil. Isso aí é um praxe. Se você observar essa divulgação de releases de ações, ela é uma praxe a nível estadual. Das 26 áreas integradas de segurança pública, que compreendem delegacias seccionais e batalhões da Polícia Militar. Isso é uma praxe tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar. Acredito que você recebia diariamente também releases, resenhas de prisões realizadas pela Polícia Militar do Estado de Pernambuco, pelos policiais militares do 3º Batalhão. Então, assim, toda aquela... Pois não. Depois que você foi transferido de Arco Verde, outros 2 delegados assumiram a regional. Você acredita que realmente essa sua transferência tinha a ver com a política, tinha a ver com aquela investigação da Câmara de Vereadores? Aquilo não ficou muito claro para a gente na época. Perfeito, Dácio. Veja só, a gente precisa retornar um pouco no tempo e entender todo esse processo. Veja, essa circunstância do Congresso em Alagoas, em Maceió, na verdade, ela iniciou lá a polêmica por volta do dia 22, 23 de agosto, certo? Mais ou menos foi do dia 22 ao dia 24, se eu não me engano, no Congresso de agosto de 2019. No dia 2 de setembro, na fatídica sessão da Câmara Municipal de Arco Verde, no dia 2 de setembro de 2019, a presidente da Câmara foi lá deblaterar, fazer um discurso de ódio, como ela comumente faz, lá, e me ofendeu, disse que iria procurar o governo do Estado, disse que iria procurar a corregedoria para que eu fosse punido pela instauração do inquérito policial, que está sendo e foi fiscalizado pelo Ministério Público do Estado de Pernambuco por promotores de justiça. E aí, com pouco mais de um mês depois, eu sou surpreendido com a decisão de me remover para a 6ª Delegacia de Repressão ao Narcotráfico, da Vitória de Santo Antão. E aí, assim, baseado em informações que a gente obteve nos bastidores de todas essas circunstâncias, que nesse momento não é agradável de se pôr em publicidade, mas a gente, no momento certo, a gente vai pôr, a gente tem muita coisa, muita cartada para botar nesse jogo ainda, Dácio. A gente não começou, não usou nem 10% das cartas que a gente tem na manga aqui dos ases. Mas, sim, nem 10% da cartada que a gente ainda não botou no jogo. Mas, veja, inclusive, eu fui... E eu estou preparado, Dácio. Eu estou preparado, sou preparado e nasci pronto. Nasci pronto para desafios.
Mas veja, no dia 22 de setembro de 2019, né, a presidente da Câmara, ela fez aquele discurso que causou repercussão, inclusive criticado pelo próprio senador Fernando Bezerra Coelho, criticado pelo deputado federal Fernando Rodolfo, criticado por outros parlamentares que me trouxeram essa informação de forma nos bastidores, e aí, misteriosamente, eu fui convidado a assumir uma outra unidade, que eu sou profissional, Dácio, eu sou um agente público, eu não tenho medo de assumir nenhuma unidade do estado de Pernambuco. A unidade a qual eu assumi foi uma unidade sediada numa área de crime organizado intenso, extremamente perigoso, criminosos extremamente violentos, e eu estava até, essa semana, eu estava em cima de uma comunidade lá com um BOP. Então, assim, a gente não tem medo, né? A gente não se preocupa com isso. A gente nasceu pronto para todos os desafios. Graças a Deus, Deus não colocou Deus colocou a mão dele na minha cabeça e me direcionou para a gente nascer pronto. Então, assim, apesar de toda essa circunstância, a gente ficou em dúvida sobre essa situação, e aí, até determinado ponto, a gente soube, sim, que foi uma ingerência e feito por uma pessoa, certo? Uma pessoa causou todo esse tumulto e ela sabe muito bem do que eu estou falando. E eu costumo dizer sempre, quando as pessoas dizem, mas você não tem medo da sua vida, da sua segurança, eu digo, olha, Papa Figo bota medo em menino, não bota medo em mim. Então, assim, uma pessoa... Pois não, Blácio. Não, pode continuar, porque eu tenho uma dúvida aí, mas depois eu pergunto a você. Tranquilo. Então, assim, a gente foi e continuou esse processo, né? Soubemos de algumas situações, inclusive, a própria presidente da Câmara me representou na Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social pela instauração do inquérito policial, um inquérito policial que tinha 5 páginas de portaria fundamentando a instauração, e, assim, eu posso ter muitos defeitos, mas eu nem sou idiota, nem sou burro, eu não ia instaurar um inquérito avulso, sem fundamentação, sem fiscalização do Ministério Público. Tudo isso aí ocorreu, e aí a gente respondeu essa representação na Corregedoria de Defesa Social, da Secretaria de Defesa Social. Estou aguardando, até onde eu soube, o delegado corregedor pediu o arquivamento da sindicância por não haver nenhuma espécie, nenhum elemento que fundamentasse uma punição disciplinar contra mim. A Lei 12.830, ela é expressa, dá a possibilidade do delegado de polícia ter a avaliação técnico-jurídica da apreciação de qualquer investigação de delitos, desde que ele fundamente. Então, assim, eu fundamentei muito bem, o inquérito foi juntado, ele foi divulgado aí na imprensa, não por mim, vale ressaltar, é importante que se diga, Dácio, eu nunca, e eu desafio qualquer pessoa dentro de Arco Verde, a ter qualquer vídeo meu, a qualquer áudio meu, divulgando informações de investigação antes que elas fossem conclusas. Quando elas são conclusas, quando elas eram conclusas, e com o resultado último, logicamente, a gente divulgava na imprensa para mostrar as ações institucionais, que, por óbvio, elas eram enviadas por mim, que era o gestor da Polícia Civil na área. Você foi acusado, então, de divulgar as informações das ações policiais antes delas acontecerem. É isso? Sim, mas, efetivamente, isso não tem como se provar, porque eu nunca dei nenhuma declaração dessa. Eu nunca fui... durante todo aquele processo, você viu que eu não fui à imprensa para dizer detalhes do inquérito policial, para dizer o que é que tinha, o que é que não tinha. O inquérito policial foi remetido para o Ministério Público, certo? Lá o promotor deu publicidade à imprensa, porque até as partes lá que tinham no inquérito eram partes públicas, que as pessoas podiam ter acesso. E aí, por óbvio, a parte da imprensa teve acesso e divulgou. Agora, da minha pessoa, nunca teve. Eu nunca disse, certo? Teve vereador lá que foi ouvido, Dácio. Teve vereador que foi ouvido, que foi perguntado quem é que estava no Congresso. Acaba de dizer, eu não sei, eu estava, eu não sei dos outros. Então, você viu aquela reportagem que passou no Fantástico, que vereadores foram presos na cidade de Santa Rita por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa pelo GAEC e pela Polícia Civil do Estado de Pernambuco? Pronto. Você se lembra que detalhes de imagens que passaram da audiência de custódia, que o juiz na audiência de custódia perguntava quem é que estava nesse Congresso? Vocês foram? Ele disse, não sei, eu estava, eu não sei os outros. Então, assim, para bom entendedor, boa palavra, meia palavra basta. Pois não? Em que pé anda essa investigação, depois que você saiu? Já se passaram 2 delegados. Isso é o que eu disse a você. Eu sou extremamente profissional. Depois que eu saí, eu saí. Eu não quero saber mais da questão da investigação, não interferi nela, nem vou interferir. O inquérito vai tramitar, o inquérito está sendo fiscalizado pelo Ministério Público do Estado de Pernambuco, pelo respeitável Ministério Público do Estado de Pernambuco.
promotores com quem eu trabalhei na cidade de Arco Verde são verdadeiros leões no combate ao crime organizado, junto com a Polícia Civil. Essa interação entre nós, entre delegados e promotores, foi fundamental para muito sucesso, entre o Poder Judiciário também, com a Polícia Militar também. E aí, para você ter uma ideia... Pois não. Uma coisa que eu não consegui entender, para a gente ir para outros assuntos, uma coisa que eu não consegui entender por exemplo, a vereadora Célia Galindo, presidente da Câmara, ela deu entrevista a mim e ela confirmou que não enviou nenhum representante para esse congresso. Nem foi para esse congresso. Mas, nos protestos que aconteceram em frente à Câmara, parecia que só a vereadora tinha sido a penalizada. E não os demais que receberam as verbas Perfeito. E não foram para um congresso, segundo suas investigações. Perfeito. Veja só, Dácio. Eu acredito que a vereadora... O que é que acontece? Ela disse que... Ela falou até numa entrevista que ela deu a você a respeito de um documento que eu enviei. Eu venho ao ofício, Dácio, como qualquer delegado de polícia faz, solicitando a ata de assinatura dos presentes no Congresso, certo? E aí, o rapaz pegou esse ofício lá, o encarregado até onde eu soube, ele pegou e mostrou às pessoas lá que estavam e disse, ó, como é que a gente resolve isso aqui? Porque... eu não quero problema com o meu instituto. Eu não quero problema com o meu instituto. A conversa lá foi essa. E a gente sabe. O que a gente está dizendo aqui, Dácio, não é coisa de menino buchudo, não. A gente está dizendo aqui coisas fundamentais que a gente tem. E é como eu estou dizendo a você. Nesse jogo eu não botei nem as cartas todas na mesa. Não botei nem 10% delas. Você acha que pessoas políticas que têm raiva, né, da presidente da Câmara se envolveram nessa situação exatamente para se promover? Veja, você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Estou entendendo. Olha, veja. Até onde ela foi mais penalizada no ponto de vista político? Porque, por exemplo, ela não foi para o Congresso. Ela disse que não enviou ninguém. Inclusive, não, realmente ela não foi. Os vereadores a devolução do dinheiro daqueles que não foram. Mas parece que sobrou só para ela a conta. Pois é, eu acredito, Das, que isso tenha acontecido em virtude do pronunciamento dela no dia 2 de setembro de 2019. Eu não sei se foi apagada a live da Câmara, porque tinha sido apagada, eu não sei por qual motivo isso, mas eu tenho ela guardada, essa live salva aqui em uma unidade de arquivamento. Eu tenho um vasto, muita coisa, muito documento importante, Das. E aí, assim, a gente... essa live, ela tá salva, ela disse lá, foi ela quem comprou a briga, na verdade, e eu não entendo porquê, ela disse que os vereadores ligaram muito nervosos para ela, e ela comprou a briga. Não entendi por que tanto nervosismo. Se tava lá, tava. Se não tava, não tava. Se não tava, devolve o dinheiro. Entende? Eu acho que a lógica é essa. Se não tava e recebeu, tem que explicar ao Ministério Público, a Polícia Civil do Estado de Pernambuco, porque recebeu e não tava. Não tem esse negócio, eu não sei quem não tava, porque, Dácio, a sala do Congresso, onde estavam tendo as apresentações das pessoas, era assim, eu acho que 2 vezes maior do que o estúdio onde você apresenta o programa. Então, assim, não tem condições do cara não saber quem não estava lá dentro, quem tá onde fulano, eu não sei se estava, se não estava. Então, assim, eu acho que ela comprou a briga. Eu acho por uma Estão com você ou estão com o Ministério Público? Não, as investigações estão com a Polícia Civil do Estado de Pernambuco, subsidiada e fiscalizada pelo Ministério Público. Quando eu saí, de maneira nenhuma. Não falei que tem imagem. Não falei que tem imagem. Não, de forma alguma. Olha, Dácio, é o seguinte, eu sempre me pautei de uma forma muito profissional, certo? Eu tenho muitas informações de tudo isso, muitas delas por força de sigilo funcional da minha função, o meu cargo, que eu respeito muito, estudei por mais de 3 anos para ser aprovado no cargo de delegado de polícia, e aí eu não vou jogar a minha honra enquanto profissional no lixo por questão de picuinha para dar mídia a fulano ou a cicrano. A verdade é essa. Eu tenho mais uma pergunta em relação a esse tema, para a gente se encerrar e ir para outra. Eu já quero agradecer aqui a nossa enorme audiência dos internautas. Podem continuar compartilhando, comentando,
E lá no Instagram a gente pede desculpas, houve um problema técnico lá com o pré-candidato Israel Rubis, mas vocês podem acompanhar, vocês que estão aí no Instagram, lá no nosso site, a entrevista com as imagens do Israel, lá em daciorabelo.com.br. Você me permite uma colocação rápida de segundos? Sim. Veja só, eu acredito que essa questão da participação mais ativa da vereadora, da presidente da Câmara, se deu por uma questão anterior daquela operação, a Operação Herodes, que houve a prisão do filho dela e mais de 6 pessoas, que ela internalizou aquilo ali como uma coisa absolutamente pessoal contra mim, e aí ela aproveitou o ensejo da investigação e fez todo aquele movimento, certo? E aí eu acredito que por fato disso, quando a gente ataca as pessoas, a gente se abre também para ser atacado. Assim. Então, assim, como já existia aquela situação da investigação, que ela já havia me representado na corregedoria, que inclusive já foi arquivada, e eu vou processá-la civilmente, e ela vai responder um inquérito policial por denunciação caluniosa e calúnia contra servidor público, certo? Mas, por esse motivo, acabou que ela pagando pato, certo? E, assim, é aquela história. Se eu fosse presidente da Câmara, eu agiria da seguinte forma: quem não foi, devolve. Quem foi, recebe. Não tem esse negócio, não, porque fiquei muito preocupado com meus colegas. Não tem isso. Eu, particularmente, não entendo dessa forma. Pode continuar, Dácia, é contigo. Bom, eu vou dizer mais uma vez, na entrevista que ela deu para mim, ela disse que quem não foi devolveu o dinheiro. Foi o que ela disse aqui, está gravado, quem quiser assistir. Mas, enfim. Israel, para encerrar esse assunto, essa celeuma toda, eu queria saber de você o seguinte: aí as pessoas foram para a rua, protestaram, vaiaram, as sessões da Câmara foram canceladas, não é? Teve aquele rebuliço todo na cidade que todo mundo já conhece. Você acredita que aquelas pessoas que foram para a porta da Câmara protestar, elas queriam o delegado regional Israel Rubis ou o político Israel Rubis? Eu acredito, Tassi, que elas queriam um delegado, Israel, que eu ainda continuo delegado de polícia. Eu estou aqui na política por uma questão circunstancial, mas elas queriam um delegado. Aposta, e eu também queria ficar enquanto delegado. Agora, tudo na vida, a nossa vida é muito dinâmica, muito mutável. Você, se for um rio, você não consegue tocar na mesma água 2 vezes, certo? Então, assim, na nossa vida é uma dinâmica muito diferente. Há cerca de 1 ano, Dácio, eu estava estudando para a magistratura, para membro do Ministério Público, fazendo meu papel como delegado de polícia. Hoje eu estou para disputar uma eleição. Então, assim, tudo na vida é muito mutável. Essa mudança, essa alteração circunstancial, ela também se deu na minha vida e ela acabou mudando muitos contornos, muitos direcionamentos também meus. Você sabe que para ser prefeito de uma cidade, de um município, por exemplo, de Arco Verde, o prefeito precisa fazer parcerias para conseguir as obras, não é? Você já falou que teve uma celeuma aí com o governador Paulo Câmara, depois que ele lhe removeu daqui de Arco Verde. Na sua opinião, foi removido, para a gente é transferido. Qual é a sua relação com o governador Paulo Câmara hoje, depois dessa situação? Eu respeito o governador, é o chefe do Poder Executivo do Estado de Pernambuco, é o chefe supremo da Polícia Civil do Estado de Pernambuco. Então, assim, eu tenho um sentimento de respeito, não há revanchismo da minha parte, nem nada. Eu acredito que isso aí foi uma coisa que veio para o governador, talvez tenha havido, disse, não, vamos fazer alguma articulação aqui, talvez a questão do apoio político, né? Eu acho que não vou tecer críticas contra o governador do estado aqui, eu acho que foi uma questão circunstancial política, né, de ter acontecido, para não se perder território e apoio, mas eu não tenho nenhuma espécie de raiva do governador, de forma nenhuma, continuo respeitando ele como chefe do Poder Executivo Estadual, como pessoa, não tenho nada contra o governador, ele nunca me fez nada, assim, pessoalmente contra a minha pessoa, nunca me ofendeu, nada do tipo. Se tiver a oportunidade, eu acho que eu fiz muito bem ao estado de Pernambuco, muito bem à cidade de Arco Verde, enquanto profissional, enquanto delegado de polícia, eu venho realizando meu trabalho. Não tenho nada contra o governador, não tenho vingança, sentimento de revanchismo, de maneira alguma. Respeito ele como pessoa, como homem e como gestor. Israel, você teve algumas conversas com o pré-candidato a prefeito da base governista, o Wellington Maciel. Os políticos da base
Dos políticos da base, deixa eu só terminar que você dá aí sua resposta. Os políticos da base do governo dizem nos bastidores que o seu sonho era ser o vice de Wellington Maciel. Eu queria que você comentasse se isso é verdade ou é mentira. Eu tenho muitos sonhos, Dácio, entre os quais eu acho que esse aí não está contido, certo? Veja, eu tenho respeito pela pessoa de Wellington, eu tenho respeito por Cibele, eu assim, não faço política fazendo, digamos assim, desagregando ou destruindo a pessoa, certo? Agora, cada um tem o seu problema, cada um tem a sua circunstância, e só para constar desse, eu fui procurado por todo mundo, fui procurado por Zeca, fui procurado por Rodrigo Roa, fui procurado por Wellington, certo? Não foi só por Wellington. Também, o Zeca eu não estava sabendo. Foi. Zeca me procurou, inclusive conversou pessoalmente comigo. E aí? Então, assim, e aí é o seguinte, Dácio, veja só, nós temos 3 pessoas contra as quais eu não tenho nada para articular contra a pessoa, nenhuma delas me fez mal, certo? Agora, a gente tem que analisar projeto político. Projeto político dos 3, até o momento, nenhum dos 3 me agrada, certo? E aí eu estou dizendo isso a você, hoje é 13 de agosto de 2020, às 20 horas e 31 minutos. Hoje os projetos não me agradam. A gente precisa sentar e debater. Eu tenho feito esse movimento muito incisivo nas redes sociais e desde já, aproveitando essa sua amplitude na live, que a gente sente e conversar sobre a cidade, entre nós 4, certo? Mostrar quem é que tem mais preparo, quem é que tem mais preparo teórico. Você poderia dizer para a gente que conversa foi essa que não lhe agradou? Por exemplo, com o Zeca já tem o vice dele, já está certo. Então nós temos aí a opção. Sim, foi antes de Arduino. Foi antes de Arduino, filho. Por exemplo, com o Wellington Maciel, que é o que mais se fala que você poderia ser o vice hoje. Está mais propício para isso, se acontecer. Qual foi a conversa com ele que não lhe agradou? Não é. Veja, a questão eu estou falando é de projeto político. O Wellington, Rodrigo, o doutor Rodrigo Roa, Cibele, são pessoas agradáveis, pessoas educadas, certo? E assim, nada contra a pessoa. Eu sou capaz de sentar, tomar um café, almoçar, jantar, passar um dia inteiro conversando com eles. Agora, quando a gente senta para conversar projeto político de construção e desenvolvimento para a cidade, a gente tem que ter subsídio, tem que saber o que vai dizer e o que vai fazer. Não adianta só dizendo, eu vou arrumar, vou gerar emprego para essa ruma de povo que está desempregado. Como? Eu preciso saber disso. Vai ter educação, a educação vai melhorar. Como? Eu preciso saber disso. A saúde vai melhorar. Como? Eu preciso saber disso. Eles não lhe deram resposta sobre isso, então. Não que me convencesse. A sua candidatura está firme ou se eles derem uma resposta positiva até a época da convenção, você pode retirar a sua candidatura, ou no caso, a sua pré-candidatura e ser vice? Veja só, Dácio, é importante que se diga o seguinte, eu vou até fazer uma brincadeira aqui, se você me permita. Um dia desse eu fui abordado por uma pessoa e disse, olha, delegado, eu soube que o senhor foi, eram umas 2 horas da manhã, se vender ao Wellington. Aí eu disse, 2 horas da manhã, senhora, se me vender ao Wellington? Acho que essa hora o Wellington estava dormindo. Eu também, eu durmo tarde, mas 2 horas da manhã, eu acho que 2 horas da manhã não é um horário muito bom para ir se vender. Acho que é melhor um horário melhor, logicamente, ironizando, né, Dácio? As pessoas precisam saber que eu estou na política de forma circunstancial, eu não sou um político profissional, eu sou um servidor público, um gestor público, certo? Um gestor público que eu posso dizer a você que dentro da função de delegado seccional, eu era obrigado a fazer ordenamento de despesa, prestar conta, fazer compras, tudo basicamente com recursos públicos e ter essa responsabilidade, certo? Então, assim, eu sento-me a um momento que for necessário para conversar. Agora, eu preciso escutar, eu não quero dinheiro. As pessoas acham que todo mundo que está entrando aqui, né, no mundo da política quer se corromper, quer encher o bolso de dinheiro. Eu não tenho, eu tenho meu salário, graças a Deus. Me desculpa interromper, mas eu preciso pontuar aqui essa nossa entrevista. Então, isso quer dizer que se o pré-candidato do governo lhe provar que vai fazer isso na educação, fazer aquilo na saúde, fazer aquilo para gerar emprego, você pode compor com o pré-candidato do governo, Wellington Maciel. Compor em que sentido você está dizendo? Como vice? Ser vice na chapa. E por que o Wellington ou Cibele não pode ser... E por que Cibele ou Wellington não pode ser meu vice? Afinal, eu estou na frente dos dois na pesquisa.
E aí eu já deixo essa... Não pode falar números, Israel, devido à propaganda. Não, eu não estou falando número, eu estou dizendo que estou à frente, certo? Nesses estudos estatísticos, a gente tem... nós estamos à frente. Então, assim, você, como blogueiro, como jornalista, pode até buscar de forma independente, fazer uma pesquisa, tudo. Você também aceitaria? Sim, eu não vejo... Sim, aceitaria, sim, sem dúvida alguma. Agora, desde que tivesse um projeto voltado à cidade de Arco Verde. Então, assim, a gente... Olha, eu não estou... Pois não, pode falar. Não, pode continuar. Eu acho que é o seguinte, Dácio, é muito... Aí eu estou vendo aqui a hora, aí eu quero agilizar. Mas... Tá certo, a gente adianta aqui, certo? É porque eu sou muito falastrão, eu falo muito. Mas veja, o que eu acho importante é o seguinte, Dácio, eu acho que eu não posso só chegar e ir para uma chapa como vice, bater palma, dizer que o Elton é bonito, que Cibele é bonita, que é a melhor opção de ir para Arco Verde, sem eu ter a plena certeza disso. Então, assim, como é que eu posso aglutinar um grupo com um grupo sem eu saber se efetivamente eu não posso botar meu nome num projeto político para lá na frente eu estar sendo cobrado. Só o delegado do senhor veio aqui, me pediu apoio, mas o que o senhor disse que essa pessoa ia articular, ele não articulou. E aí, onde é que eu fico? Onde é que fica a minha cara? Então eu preciso acreditar. E hoje eu acredito no meu projeto, de forma muito humilde, sem arrogância, sem soberba, sem prepotência. Eu acredito hoje no meu projeto, certo? É possível uma composição? Sim. É possível uma composição ir para ver? Sim. É possível a pessoa vir para ver? Sim, minha. Por que é que eu tenho que só ser explorado como vice? Por que é que eu tenho que ser usado como trampolim e ninguém quer vir aqui me apoiar? Porque todo mundo sabe qual é o cenário estatístico de Arco Verde. Todo mundo sabe. Entendi. Então... Israel, eu fui dar uma olhada no seu Facebook, nas suas redes sociais, e me deparei com alguns comentários. Um deles dizia assim, abre aspas, tá sonhando demais, querendo ser prefeito de Arco Verde. Comece de baixo. Aí uma outra pessoa disse o seguinte, comece como vereador. Como o senhor lida com essas sugestões dos seus internautas? Eu lido, Dácio, como normalmente, como uma pessoa madura do ponto de vista profissional e pessoal lida. Isso é democracia, o povo precisa falar. Já teve gente que me xingou, já teve gente que me chamou de oportunista, já teve gente que me disse um monte de barbaridade. Eu digo muito obrigado, Deus abençoe, ainda curto e deixo um comentário. Muito obrigado pela sua interação. Então, assim, a gente precisa acabar com essa política da baixaria, de ofensa, de tudo isso. Então, assim, a senhora lá se expressou dessa maneira, inclusive eu comentei, e eu acho que ela apagou o comentário, eu fiz assim, eu digo, muito obrigado, querida, pela sua interação, mas eu gostaria de dizer que a civilização humana cresceu subsidiada, construída em cima de sonhos de grandes homens. Em um outro post seu, no início do mês, você defendeu você tá um investigador nas redes sociais. A gente vai bem a fundo aqui na nossa live mesmo, com perguntas que o público quer saber. Por isso que a nossa live faz com certeza, estou à disposição para responder todas. Israel, aí você defendeu a aprovação na Câmara de Vereadores de Arco Verde da permissão por uma empresa do uso da usina de asfalto de Arco Verde, que foi tão criticada pela oposição da prefeita Madalena Brito. Você tomou as dores da prefeita Madalena Brito e aquilo foi interpretado como uma sinalização. Aí eu quero saber de você, você é oposição ou é situação ao governo Madalena Brito? Dácio, eu não tomei as dores da prefeita, eu me posicionei enquanto pré-candidato e me posicionei de forma extremamente técnica. Afinal de contas, a vereadora que tanto batia, ela não sabia a diferença entre uma permissão, uma concessão, um uso de bem público, ela não sabia nem o que ela estava dizendo, certo? Ela não teve o trabalho de ler o artigo 106 da Lei Orgânica Municipal, e aí eu fundamentei, citei 4 autores de direito administrativo, especificando exatamente o que era a concessão, permissão de uso de bem público, e aí eu volto a dizer, Dácio, essa é uma prática extremamente comum, inclusive pelo governo federal, pelo governo estadual, certo? O transporte público é uma concessão de serviço público, a água é uma concessão de serviço público. Então, assim, e eu acho que essas circunstâncias, elas são importantes, tanto que um dia desse eu publiquei no meu Facebook que eu sou favorável
da aprovação de uma lei para dar a oportunidade de agentes privados, de empresas e empresários assumirem espaços públicos como paradas de ônibus, academias da terceira idade, academias da cidade, em locais de prática esportiva, que eles possam realizar a revitalização daquele ambiente e explorar, através daquele ambiente, aquele espaço público, o seu nome comercial para propaganda, para o seu marketing. Então, assim, isso é uma prática que começou lá no início da década de 90, não é de hoje, tanto que ela está prevista na Lei Orgânica Municipal. O que eu pontuei, aí eu não tomei as dores da prefeita, que eu nem sou advogado dela, e assim, respeito ela como uma senhora de seus pouco mais de 60 anos. Os filhos dela, eu acho que, acredito que alguns deles são até mais velhos do que eu, mas eu me posicionei enquanto pré-candidato, me posicionei de forma extremamente técnica, e isso irritou, porque eu disse, eu estou à disposição para discutir lá na plenária da Câmara. Com o doutor Pedro Melchior, uma pessoa que eu respeito muito, com qualquer um dos vereadores, estou à disposição. Então, eu fui chamado de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, a gente se posiciona de forma técnica e imparcial, Darcy. E isso irritou porque o que eu falei estava correto. Estava correto do ponto de vista jurídico. Aí, se você me pergunta, eu sou oposição à situação. Hoje, eu estou num partido que digamos assim, integra a base do governo do estado de Pernambuco, mas hoje eu sou um pré-candidato que estou apartado do grupo político da prefeita. Eu não sou o pré-candidato do grupo político da prefeita. Inclusive, surgiu todo esse cenário aí, que eu poderia ser eu, acabou sendo o Elton, né? Então, assim, hoje eu me posiciono enquanto uma pessoa que, sim, está fazendo uma oposição inteligente e circunstancial. Não é oposição de baixaria, de uma coisa vazia, sem responsabilidade. Certas minhas críticas são pontuais e técnicas, tanto que ninguém responde. Me chamam de tudo. Agora, o que eu boto na rede social de forma técnica, ninguém responde, porque eu não estou mentindo, nem estou contando lorota. Aquilo ali é coisa fundamentada. Eu quero agradecer a audiência. Nesse momento, nós temos aí mais de 330 pessoas online acompanhando a nossa transmissão. Como eu digo, é a maior live, sempre com grande audiência, todas as terças e quintas-feiras, aqui em Arco Verde. Todo mundo vendo. Israel, o que de forma bem respeitosa, Dácio, eu sou um caçador de metas, viu? Depois você me passe. Quem foi que chegou, bateu mais acima do que a gente vai caçar a meta do outro. Israel, o que é que te atraiu a se filiar no Partido Progressista, o PP? O que me atraiu foi o convite do deputado estadual, delegado Lessa, que é uma pessoa que eu conheço, é uma pessoa que eu entendo que é uma figura honesta na política, né? As pessoas acham que todo político é corrupto, todo político é bandido, mas Eric é uma pessoa extremamente correta, consciente dos seus deveres, e aí foi aquela história, ele me chamou, me convidou, venha para o meu partido, e aí a gente acabou aceitando por essa aproximação que a gente já tinha anterior. Era uma aproximação tipo delegado e deputado. Eu já tinha conversado com o deputado Lessa, e aí a gente acaba entre os delegados, a gente tendo um maior grau de afinidade. E esse grau de afinidade facilitou para que eu pudesse ingressar no partido, Dácio. A gente tende a se aproximar do que a gente tem um maior grau de confiança. Tá, mas não é só o delegado Lessa que está no PP em Pernambuco. O líder maior do PP em Pernambuco é o deputado federal Eduardo da Fonte, que inclusive ele é investigado na Operação Lava Jato. A Polícia Federal apurou corrupção dele na Petrobras. A Lava Jato, inclusive, fez buscas no gabinete dele lá na Câmara Federal. O senhor receberia Eduardo da Fonte no seu palanque aqui em Arco Verde? Tássio, veja só, se o deputado está respondendo ações penais, está sendo investigado, mais cedo ou mais tarde esse processo, ou ele vai sofrer uma condenação, ou esse processo vai ser arquivado, certo? Então, se você me pergunta se eu receberia, sim. Por quê, Dácio? Se ele sempre que Eduardo se refere a mim, conversa comigo, a conversa que eu tenho com ele são circunstâncias que são benéficas para a cidade de Arco Verde. Se ele tem esses problemas, ele está resolvendo na justiça, eu não tenho nada a ver com isso. E aí, assim, se a gente for ponderar, todos os partidos têm seus problemas. E aí eu faço uma ponderação importante. Dos 35 partidos existentes na época da Operação Lava Jato, 33 tinham membros envolvidos diretamente. Então, assim, os partidos precisam se renovar
os seus quadros, certo? Por exemplo, eu posso citar aqui o PTB de Zeca Cavalcante, tem vários deputados investigados também. O PSB também teve deputados investigados no âmbito estadual. O Avante de Cibele, Sebastião também está sendo investigado. Então não quer dizer que eu sou corrupto por causa disso, que Cibele é corrupta por causa disso, é uma coisa, outra coisa, outra coisa. A gente precisa renovar os quadros, certo? Não é que todo mundo... O PT foi aí o alvo de várias operações, membros do PT, e não quer dizer que todo mundo que está no PT é corrupto. A gente tem o Verones aí, que está se apresentando como pré-candidato, que é um cara que tem um bom conceito na sociedade. Então, assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se o cara tem os problemas dele lá, está respondendo, se está sendo investigado, certo, ele vai resolver para lá. Se ele, de repente, vem se posicionar para Arco Verde de forma bem intencionada de ajudar e trazer recursos, cabe a mim recebê-lo, sim. Afinal de contas, tudo que Eduardo já destinou uma emenda parlamentar, Arco Verde, no final do ano passado, no valor de 500 mil. Eduardo já solicitou obras estruturantes a questão, por intermédio nosso, da PE 270, da PE 156, que liga ao distrito de Pojuca. Então, assim, ele tem... A nossa conversa com o Eduardo é uma conversa sempre para o benefício da cidade de Arco Verde. Se ele está sendo investigado, ele vai resolver os problemas dele lá no Poder Judiciário, certo? Agora, todos os partidos passam por problema. O PTB de Roberto Jefferson, Roberto Jefferson foi cassado, foi processado, preso, perdeu o mandato. A filha dele foi processada, perdeu o mandato, e é do PTB. Isso quer dizer que todo mundo do PTB vai ser corrupto também? Vai ser cassado também? Apesar de que Zeca responde a vários processos também. Zeca tem os problemas dele lá também, mas ele está dizendo que é o melhor para Arco Verde, que foi o melhor prefeito. Então, assim, se for ponderar quem responde processo, eu não respondo. Eu tenho minhas certidões negativas, criminais, todas negativas, não respondo nenhum processo criminal. Então, assim, se a pessoa... Pois não. Não, pode concluir. Sei que você ia terminar já. Se a pessoa está com boas intenções para a cidade de Arco Verde, eu sento e converso tranquilamente. Agora, eu não posso ser responsabilizado por fulano que responde uma ação, por ciclano que está sendo investigado, eu não posso. Eu estou no partido por um convite do deputado Eric Lessa, aceitei por ter um grau de confiança dele. O presidente, se está sendo investigado, e está sendo investigado, como você bem disse, ele vai resolver os problemas dele lá, e a minha conversa com ele é sempre uma conversa direcionada à melhoria da cidade de Arco Verde. Israel, você não tem experiência administrativa, nem experiência política. Afinal de contas, esse é a sua primeira pré-candidatura, né? E perfeito, graças a Deus. Você não tem aí passagem no executivo. Não foi secretário de nenhuma prefeitura, enfim. Como é que você pretende administrar uma cidade como Arco Verde sem ter uma experiência político-administrativa? Tássio, é importante ponderar o seguinte: se a gente for utilizar isso aí como um substrato, como uma fundamentação para partir, ninguém seria candidato. Zeca, quando foi prefeito de Arco Verde, ele não era. Ele trabalhava na GERES, ele não tinha sido. Ele trabalhava num órgão público, foi candidato. A prefeita Madalena atual já tinha um histórico na política, tinha sido vice-prefeita, tinha sido secretária. Então, assim, por esse argumento, ninguém que nunca foi para a política, ninguém que resolveu se candidatar, que nunca foi secretário, que nunca foi isso. Isso, para mim, para falar, sendo bem sincero para você, é motivo de orgulho. Quer dizer que eu não sou político profissional, eu não vivo da política. Eu sou funcionário público e, assim, se eu tenho experiência ou se eu não tenho bagagem, a gente faz sentando os 4 candidatos, vamos sentar e vamos debater Arco Verde. E aí eu deixo agora o desafio para os 4 candidatos, para os 3 pré-candidatos mais fortes, né, que estão na disputa junto comigo, para a gente sentar, vamos discutir Arco Verde, aquele que se... inclusive, a gente pode até fazer aberto para pessoas perguntarem, sem problema algum. Aquele que der a resposta mais correta, mais plausível e mais factível, sem mentira, sem demagogia, sem enrolação, com certeza vai ser o mais preparado, certo? É importante que a gente diga isso. Para você ter uma ideia, você diz, não foi secretário, nunca foi político, certo? Mas assim mesmo tem gente copiando as minhas ideias na minha página e em dizer em live as minhas ideias. Então, pessoa que já foi
tá me copiando, como é que funciona isso? Então, assim, ou a minha ideia é muito boa e o que é bom tem que ser copiado mesmo, ou essa pessoa não tem conteúdo nenhum, foi de forma circunstancial, e ali ela agora tenta impressionar, porque assim, a minha oxigenação, eu tenho 34 anos de idade, a minha visão de administração pública, de gestão pública muito moderna, a visão que a gente tem é visão moderna porque a gente lê sobre isso, a gente estuda sobre isso, lê artigos científicos, livros, e sabe o que funciona assim na administração. Então, se a gente... Pois não. A economia, ela passa por problemas e, consequentemente, as prefeituras têm quedas no Fundo de Participação dos Municípios, que é o FPM. Como é que você pretende fazer mais obras, entregar mais obras à população de Arco Verde com menos recursos? Primeiro, a gente precisa ter em mente o seguinte, esse ponto que você citou, a gente precisa estudar, fazer um panorama, certo? E analisar até onde a pandemia vai influenciar na arrecadação orçamentária do ano que vem. Esse ano já está extremamente comprometido. Arco Verde arrecadou quase 7 milhões de reais até agosto, até o final de julho, quando deveria ter ultrapassado a casa dos 9, certo? Então, assim, a gente precisa primeiro fazer um estudo de impacto orçamentário para prever e saber o que é que vai acontecer o ano que vem. Se nós tivermos essas reduções circunstanciais, por óbvio, obras estruturantes, elas vão ficar prejudicadas. Agora, cabe a gente ter a penetração no Congresso Nacional de buscar recursos, de buscar parcerias privadas. A gente tem aí a aprovação do novo marco regulatório do saneamento básico, que vai dar a oportunidade de entes privados explorar o serviço de saneamento, saneamento básico e abastecimento de água. E a partir disso, a gente tem como captar essas pessoas para gerar emprego, gerar arrecadação tributária, fazer um ciclo positivo, um ciclo virtuoso de construção orçamentária e de arrecadação. E assim, a gente precisa concentrar e buscar essas transferências de recursos junto ao governo federal, ao governo do estado. E aí eu estou apto, tranquilo, para sentar com o governador, sentar com o presidente da República, com ministros, com parlamentares, com integrantes do Congresso Nacional, para tentar buscar, sim. Agora, gerar um círculo virtuoso. Israel, você sabe que a política de Arco Verde não tem tradição de terceira via. E pode ser que seja quebrado agora. Então, é isso que eu queria saber de você sobre exatamente isso. Você vai fazer como para tentar quebrar esse paradigma de que a terceira via em Arco Verde, ela não tem chance, porque a gente sempre tem uma polarização de dois grupos. Perfeito. Veja só, Darcy, esse aí, na verdade, é um cenário encarado por várias cidades do interior no Brasil inteiro, né? Geralmente a gente entende e vê essa construção de polarização de grupos em várias cidades do interior, no Brasil, pelo Brasil inteiro. Só que a gente precisa entender, e a população precisa entender, e tem muita gente insatisfeita, tanto com os dois grupos, tanto com o grupo do ex-prefeito Zeca Cavalcante, como com o grupo da prefeita Madalena. Arco Verde é uma cidade universitária, de vários formadores de opinião, pessoas que entendem sim que o nosso projeto é viável, que nos apoiam, e é com base nessa mentalidade mais aberta de muitos formadores de opinião, pessoas insatisfeitas, com dois grupos que aí estão governando há tanto tempo a cidade, que a gente se permite fazer essa construção, uma construção responsável e com muito conteúdo, uma construção voltada ao desenvolvimento e à recuperação da cidade de Arco Verde. Israel, na sua opinião, quais são os principais problemas em Arco Verde? Veja, o que eu posso dizer a você é de forma bastante estatística. Hoje, Arco Verde padece de dois grandes problemas: geração de emprego e renda e saúde. A gente fez uma análise estatística aí, pouco mais de 34% da população disse que a geração de emprego e renda em Arco Verde é insuficiente. Pouco mais de 29% disse que a saúde é insuficiente. E aí, assim, se pegando nessa circunstância da geração de emprego e renda, Arco Verde fica a 600 quilômetros de cidades importantíssimas no Nordeste. E aí eu posso citar você: Juazeiro do Norte, Juazeiro na Bahia, Petrolina, Maceió, João Pessoa, Natal, Cabedelo, Cabo de Santo Agostinho, que tem o Porto de Suape. E aí, assim, geograficamente, a cidade ela é muito privilegiada, já tem esse posicionamento
digamos assim, um ponto médio de deslocamento entre algumas cidades mais importantes, como Serra Talhada, Arco Verde e Arco Verde Recife. Temos aí Serra Talhada próxima, Caruaru próximo. Então, o que a gente precisa entender é o seguinte: procurar os investidores dessas cidades, mostrar a eles no nosso posicionamento geográfico, mostrar a eles que nós temos mão de obra farta e buscar qualificação profissional com essas empresas. Porque às vezes você diz, não, Arco Verde podia trazer uma empresa tal. Mas aí, quando você vai fazer uma análise de viabilidade econômica, Nácio, você não observa que aquela produção ela não tem como ser escoada. Então, o que é que você precisa? Você precisa construir um design dessas cidades maiores e saber quais são os conglomerados empresariais, os grandes conglomerados empresariais que estão ali sediados, chamar esses investidores privados para conversar, oferecer uma estrutura, oferecer um benefício fiscal, certo? Para que a gente possa trazer qualificação profissional para pessoas, principalmente para jovens de 18 a 25 anos, que representam aí cerca de quase 28% dos desempregados de todo o Brasil. Então, a gente tem esse problema muito grave, que é o primeiro emprego. Então, assim, trazer qualificação profissional. Aí, com um misto de qualificação profissional, estrutura do Poder Executivo, um benefício fiscal e essa relação de confiança do gestor do Executivo com o conglomerado empresarial, a gente pode trazer esses conglomerados para cá. A gente vê ali no caso de Santo Agostinho, Dácio, nós temos vários depósitos de grandes marcas, Lojas Americanas, Netshows, vários. E aí, assim, eles se deslocam de lá, direto para o sertão, vão entregar, não tem um ponto intermediário. Por que a gente não pode se sentar com esse pessoal para tentar trazer digamos assim, um depósito desse, de uma grande marca aqui em Arco Verde, que vai gerar empregos, certo? E, assim, a qualificação profissional direcionada, que é o importante. Não adianta só estar oferecendo curso aí, sem o curso de soldador de navio. Quem danado vai soldar navio em Arco Verde? Então, não adianta. Isso é um curso que não tem... Vai ser fadado o cara pegar o seu certificado e guardar dentro da gaveta. A gente precisa fazer um estudo dos conglomerados empresariais próximos e chamar esse pessoal para sentar, para tomar um café e dizer que Arco Verde é um ponto de referência no estado de Pernambuco e tem uma população trabalhadora que pode, sim, através da qualificação, prestar uma excelente mão de obra. Vamos falar sobre mobilidade urbana, já que você falou de emprego, qualificação da mão de obra. As últimas obras de mobilidade urbana foram a duplicação ali da José Bonifácio no São Cristóvão, canal do Riacho do Mel até o Corredor da Integração e a duplicação da Avenida Heraldo Gueiros, que vai do Esporte até a Coab, passando pela Boa Vista, Coab 1 até a BR-232. O que você pensa sobre mobilidade urbana em Arco Verde? Primeiro é o seguinte, Dácio, essa questão do Riacho do Mel que você falou, né, do canal do Riacho do Mel. Primeiro que o Riacho do Mel, qualquer engenheiro, qualquer pessoa vai analisar as circunstâncias, o talude, que é aquela construção do canal, vê que ela é insuficiente, já é um canal construído há muito tempo, é insuficiente para poder se fazer a drenagem correta do centro da cidade, certo? Arco Verde foi atingida por fortes chuvas no início do ano. Arco Verde tem um solo que é um misto de um solo jovem, característico do início do sertão, e um solo mais velho, mais, digamos assim, mais adaptado ao agreste. E, por óbvio, quando ele recebe a chuva, ele tem uma tendência, em virtude de interações químicas e físicas, ele sofrer alguns afundamentos. A gente precisa dar uma analisada e construir, fazer uma revitalização dessa questão do esgotamento sanitário, certo? Do saneamento do centro da cidade, da drenagem do centro da cidade, tentar buscar recursos para construir uma lagoa de estabilização que possa absorver essa água que fica armazenada no centro da cidade. A gente tem que fazer um estudo mais correto, e aí a gente, digamos assim, tem uma obstrução, porque tudo, quando a gente vai construir em cima de mobilidade urbana, a gente precisa entender que existe uma coisa chamada planejamento, o planejamento da cidade, o planejamento urbano, certo? Esse planejamento urbano ele vem sendo realizado nos últimos anos de forma que não é adequada aos desígnios da cidade. E aí, por óbvio, desemboca em problemas diretos, como você vê calçadas altas, as pessoas que sofrem, as pessoas que precisam, as pessoas com deficiência que precisam de acessibilidade, sofrem bastante. Os veículos de transporte coletivo não possuem, alguns deles, elevador para esses cadeirantes.
A malha asfáltica é uma malha antiga que já é sofrida pelos intempéries, ou seja, pelo sol e pela chuva. A questão do solo, a gente, primeiro, para se ter digamos assim, um melhor delineamento dessa circunstância, da drenagem do centro da cidade, a gente precisa construir essa lagoa de estabilização. Agora, é uma obra extremamente cara, que aí talvez muitos dos governos que passaram, eles não conseguiram a construção dessa obra em virtude de ausência de recursos. E aí a gente tem problemas de obras. Em relação ao transporte público, a gente vê uma deficiência muito grande no transporte público. Você já falou aí, um dos problemas, né? Cadeirante tem dificuldade de conseguir se locomover no transporte público de Arco Verde, e é uma concessão pública. E a gente vê aí alguns ônibus até em situações complicadas. Exatamente. Tem que chamar o parceiro privado que está gerindo esse serviço público e exigir que seja cumprido o Estatuto da Pessoa com Deficiência. A verdade é essa. Nós temos hoje, há um descumprimento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, de acesso, de elevador, de pessoas que são cadeirantes, que sofrem para subir nos ônibus. Isso é uma luta que já passou por Marcelino, pelo Major Marcelino. É uma luta que João do Skate já levantou essa bandeira. É uma luta que um pré-candidato a vereador nosso está levantando também, de mobilidade para os portadores, para as pessoas com deficiência, e a gente precisa chamar para poder, não só isso, mas também o comércio no geral, que tem esse problema, que não cumpre as regras, às vezes até pela própria estrutura do comércio, a questão das rampas de acesso, piso tátil, que a gente precisa. Então, assim, tem um desenvolvimento nesse sentido? Sim, mas precisa melhorar, precisa se buscar mais. Certo? Eu vou avançar por conta do horário. A gente só tem mais 6 minutos, né, para completar a uma hora, como foi estabelecida com todos os outros pré-candidatos. Eu queria falar sobre a ESA, que é um patrimônio público, é um patrimônio do povo de Arco Verde, é uma autarquia que, nesse governo da prefeita Madalena Brito, tem que se dizer que teve investimentos com novos cursos, que há muitos anos não tinha. Chegaram novos cursos na ESA. O que você pretende fazer na ESA? Veja, primeiro a gente precisa estabilizar o déficit orçamentário que hoje a ESA tem. Eu não sei se você sabe dessa informação, mas a ESA fechou com quase 7 milhões de prejuízo entre arrecadação e gasto, e aí hoje o governo municipal precisa fazer aportes financeiros lá para manter o saneamento, digamos assim, da folha de pagamento, dessa questão relacionada à própria estruturação da ESA. O primeiro, a gente precisa entender o que está acontecendo na ESA. É excesso de cargo comissionado. Tá me ouvindo, Dácio? Tem uma cortada aqui agora. Estou lhe ouvindo. Pronto. Então, assim, a gente precisa entender o que é que está acontecendo para estabilizar esse problema financeiro, certo? Conseguindo, digamos assim, igualar, fazendo com que a ESA seja autossuficiente, ou seja, ela gaste apenas o que arrecade, aí a gente tem que analisar, fazer parcerias com o Ministério da Educação, trazer projetos do CNPq, do PIBIC, projetos científicos com bolsas, fazer convênios com outras instituições de ensino superior que a gente tem aqui perto, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Universidade Federal de Campina Grande, que é próxima aqui da Paraíba, a UPE, para poder a gente ter trocas de informações científicas e dar a oportunidade da ESA, além de educar, produzir conhecimento científico que possa ser construído e aplicado na sociedade, certo? Essa expansão de curso, ela passa muito... Pois não? Vamos falar da sua área agora, segurança pública. Perfeito. Eu tenho que interromper porque senão não vai dar tempo. Segurança Tranquilo. Pública, você sabe que é um dos maiores gargalos em Arco Verde a segurança pública. Não dá só para a Polícia Militar e a Polícia Civil darem conta aí da situação. Você foi delegado regional da cidade, você sabe, tráfico de drogas, porte de arma, enfim. O que é que você... como é que você vê aí a segurança pública em Arco Verde? O que é que deveria ser melhorado? Veja, o que acontece? Hoje Arco Verde tem, pela projeção do IBGE, tem cerca de quase 78 mil habitantes, e aí a gente já, pela previsão legal contida no Estatuto do Desarmamento, a gente já pode ter uma guarda municipal, inclusive armada. Então a gente precisa, eu já disse isso e muita gente disse, não, armada, sim, armada, uma guarda municipal armada, embarcada, em bons carros, com bom equipamento, certo? Mas não é só isso, a gente precisa investir em inteligência. E como é que se faz isso? A gente tem um central de monitoramento, não sei se você já foi em Jaboatão dos Guararapes,
lá a Guarda Municipal de Jaboatão tem um veículo que é cheio de câmeras. E não é para aplicar multa, eles param e ficam fazendo um monitoramento em vários locais. O monitoramento para que a Guarda Municipal possa ser efetiva naqueles pontos. Então, assim, Arco Verde necessita de uma Guarda Municipal que seja armada, que seja embarcada em boas viaturas, para auxiliar o serviço ostensivo operacional da polícia e atuar no patrulhamento ostensivo de espaços públicos municipais, certo? E também se investir na questão de tecnologia, de monitoramento eletrônico da cidade, monitoramento de câmeras da cidade, que é muito importante, certo? Identificação facial de criminosos, essas câmeras possam fazer isso, ao ponto de que a Guarda Municipal, uma vez que aquele criminoso haja essa comunicação com a Polícia Militar e Civil, uma vez que aquele criminoso seja identificado no local, a Guarda possa rapidamente atuar, abordando, conduzindo para a delegacia se tiver com algum ilícito, e o prefeito ou a prefeita precisa sentar com o delegado seccional, com o comandante do batalhão e o comandante da Guarda, para se construir uma política de segurança pública municipal, integrando todos esses entes. Tássio. Vamos falar de saúde, Israel Rubis. Como é que você vê aí a saúde em Arco Verde? A saúde municipal. Certo. É como eu estou lhe dizendo. Hoje, a população entende que ela é um grande problema. Inclusive, ficou muito mais aberto, escancarado esse problema em virtude da pandemia do coronavírus. O que é que a gente tem hoje? A gente tem uma grande leva de recursos aplicada na saúde básica e uma pequena leva de recursos aplicada na especialidade médica. E a gente precisa distribuir esse recurso para tentar melhorar o atendimento da especialidade médica, seja contratando médicos por meio de processo seletivo, seja fazendo concurso. E na questão da atenção básica, a gente precisa estabelecer uma meta de pelo menos 20 ou 30 mil consultas fora dos postinhos de saúde, das unidades básicas. E aí isso é bem tranquilo de se implementar. Como é que você faz isso? Hoje já existem aqueles veículos que são um consultório médico totalmente pronto já, que é os veículos Sprinter. E aí você vai fazer aquele atendimento na zona rural. Se você comprar 2 carros daquele, Dácio, e cada veículo daquele fizer 15 consultas médicas com equipe, um médico, um enfermeiro, técnico de enfermagem e um auxiliar, se cada veículo daquele fizer 15 consultas em determinadas áreas da cidade, você vai fazer em um dia 30 consultas descentralizadas, fora das unidades de saúde básica. Dentro de um mês você faz 900 consultas. Dentro de um ano você faz mais de 40 mil consultas médicas. De saúde básica, vale ressaltar. Então você defende a saúde descentralizada, levando a saúde até a população. Exatamente, porque, veja, na zona rural há essa dificuldade, principalmente das pessoas se deslocarem até os postos médicos, apesar de que uma boa parte da zona rural de Arco Verde ela é abarcada por postos médicos, mas a gente sabe que hoje a quantidade de profissionais na saúde que são instalados dentro desses postos médicos, eles conseguem fazer aí 15, 20 consultas por dia. E aí a gente utilizando, não adianta abrir um estabelecimento para dizer assim, não, vamos criar uma policlínica aqui, vai ser atendimento 24 horas. Aí você cria aquele atendimento, faz 4, 5 atendimentos, gastando 15, 20, 30 mil reais por dia para manter aquela estrutura, quando você poderia ter aquele veículo e se deslocar o cidadão fazendo 30 consultas, 40 consultas por dia. Rael, nós temos mais 2 minutos. Por que mais 2 minutos? Eu quero dizer ao público que todos os candidatos têm direito a 1 hora na nossa live. Então, a nossa live está em 9 horas mais 8 minutos. Nós atrasamos 10 minutos no início para começar a live. Então, por isso que eu dei a bonificação de 10 minutos para ser justo com o pré-candidato Israel Rubis, como eu fui também com a doutora Cibele e com o Zeca Cavalcante. E serei com os outros também se atrasarem. É por isso que nós vamos acabar às 9 horas e 10 minutos, para ser coerente com todos os outros. Israel, eu tenho várias perguntas aqui para você, mas não vai dar tempo, infelizmente, vai ficar para depois das convenções. Mas para a gente encerrar, eu vou falar um tópico e aí você vai responder se é contra ou se é a favor. Agora, sem dar muita explicação por conta do tempo, tá certo? Tá certo, tranquilo. Vamos lá. Redução do número de secretarias municipais da Prefeitura de Arco Verde. Sou a favor. É a favor ou contra, por quê? Sou a favor pela questão de se necessitar de uma reforma administrativa, Dácio. O município gastou 45 milhões de reais ano passado, em 2019, com folha de pagamento. A gente precisa entender. A prefeitura ela está
funcionando com a quantidade de servidores públicos necessária ao seu funcionamento, está havendo um inchaço. No meu entendimento, está havendo um inchaço. Agora, isso aí é uma coisa que não é um tema muito agradável, que as pessoas, ele não vai me dar um emprego. Minha gente, o que a gente quer é construir uma cidade mais evoluída, não é para estar uma prefeitura inchada. Quantas secretarias seria ideal aqui para Arco Verde? Hoje são 17 secretarias e 4 órgãos equiparados, né? A Procuradoria, a Controladoria, a ESA e a Arcotrans. Hoje, com a fusão de secretarias, eu acho que, no geral, eu acho que 16, 17 órgãos, contando secretarias e órgãos, é o suficiente para se construir essa economia de recursos. Secretariado técnico ou político? Pode se aliar os dois perfeitamente. Você veja, o ministro Paulo Guedes participou ativamente da campanha do presidente atual, do Jair Bolsonaro, e hoje é ministro da Fazenda e é um cara altamente preparado. Mas a gente quer dar um direcionamento técnico. Incentiva a cultura. A gente tem uma construção necessária de dividir a cultura, certo, Dácio? A questão da música, nós queremos realizar as chamadas semanas musicais, domingos musicais ou quartas musicais, dando oportunidade a vários artistas da cidade que possam realizar o seu trabalho, fazer a sua música na cidade, recebendo em dia o cachê. E aí a gente precisa também... agrícola. Desenvolvimento agrícola, perfuração de poços na zona rural, distribuição de sementes, certo? Mão de obra técnica, buscar parcerias com o Embrapa, com o IPA, com instituições de ensino superior. Pronto. A gente assim finaliza a nossa live. Foi corrida, muitos assuntos, como foi também com os outros pré-candidatos. Eu quero muito agradecer a sua participação, você ter aceito o meu convite de estar aqui falando francamente com todos nós nessa noite de quinta-feira com um público de maior audiência das lives de Arco Verde, comprovado pelos números. A gente quer muito agradecer a sua participação, desejar boa sorte para você nessa pré-campanha e depois na campanha, e estamos sempre aqui à disposição. Lembrando que nós vamos fazer uma grande cobertura jornalística, isenta, imparcial e com credibilidade, como é o nosso site, durante a campanha eleitoral em Arco Verde. Aguardem. Israel, suas despedidas. Dácio, primeiramente eu agradeço a você pelo espaço, né, de estar falando as nossas ideias, construindo os nossos argumentos. Cada tema desse que você me perguntou, a gente é capaz de falar por 20, 30 minutos de cada um, construir estruturação de argumentos. E eu tenho certeza que, posteriormente, se alguém bater a nossa meta, eu tenho que me sentir obrigado a correr para bater a meta de quem bateu a nossa meta. Eu sou um estraçalhador de metas. E aí a gente já se põe à disposição novamente para se debater, a gente põe à disposição para que haja um debate coletivo entre todos os candidatos, e aí a sociedade é que vai escolher, porque a democracia, assim, ela é bela e ela é perfeita. Eu posso dizer que a democracia, sim, é perfeita, porque ela é construída em cima de um sistema político que foi idealizado para funcionar. Se não funciona, é por causa do ser humano, que bota dificuldade e problema em vários locais. Mas eu agradeço a oportunidade, foi um grande prazer, estou pronto, maduro e à disposição da sociedade de Arco Verde para sentar desde uma mesa comer um prato de feijão até na universidade, nos blogs, onde for, a gente vai debater Arco Verde no mais alto nível possível. Eu aqui agradeço a sua gentileza de ter aceito o nosso convite. Eu quero dizer aos nossos internautas lá do Instagram e do Facebook que essa live vai estar salva no Facebook e vai estar disponível lá no nosso site. É só vocês acessarem, compartilharem a qualquer momento em www.darciorabelo.com.br. Para todos, uma boa noite, obrigado pela grande audiência e até a próxima terça-feira, 8 horas da noite, quando nós estaremos aqui com mais um convidado especial para a gente debater aí o futuro de Arco Verde. Muito obrigado e até a próxima.